Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Lembra? Os saduceus não criam na ressurreição. Lembra-se disso? Ok? Os que saduziam, brincadeira. Não criam na ressurreição. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número de homens que creram. Então, você percebe aqui um movimento de salvação aqui muito grande. A primeira pregação de Pedro, 3.000 se convertem. Na segunda, 5.000. Né? Olha o poder aqui do Espírito Santo. Né? No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha esse sinal então aqui, né? Cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele fora curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem já está curado diante dos senhores. Um minuto só. Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Este homem está curado diante do Senhor. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome ao qual os homens pelo qual devam ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu Deus do céu, olha isso. Vendo a coragem, essa ousadia, irmão, existe uma ousadia que é do Espírito. E essa ousadia do Espírito, perceberam que eram homens iletrados e sem instrução. O que é isso? A autoridade do Espírito. Você percebe? Não eram homens que tinham muitos argumentos. Não eram homens que tinham uma capacidade retórica muito grande. Não. Eram homens iletrados e sem instrução. Mas, quando eles viram a autoridade com qual eles falavam, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. Por isso que a presença do Espírito Santo em nós nos reveste de autoridade para sermos testemunhas. Então, é por isso que nós não baseamos em nós, não é no argumento, não é na capacidade retórica natural que alguém tenha para convencer alguém de que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador. Não, é no poder do Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes a gente lê, faz essa leitura de nós, não tem capacidade, olha só, como é que eu vou liderar, como é que eu vou me estabelecer aqui como um irmão que vai ensinar. E a gente acha que a capacidade natural não é isso. É pelo poder do Espírito Santo. E as pessoas notam agora que pelo poder do Espírito Santo, eles eram testemunhas, era uma evidência de que eles haviam estado com Jesus. Amém? Eu e você estamos revestidos do Espírito Santo. Amém? Para sermos testemunhas de Cristo. Além disso, olha o 14. Como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer contra. Existe um testemunho aqui, uma evidência. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais pelo meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente,
ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. João e Pedro, porém, responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste por meio do Espírito Santo, pela boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Lembra que Cristo significa o ungido. Cristão é o ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Olha a oração de Pedro aqui. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Meu Deus do céu! Depois de orar, tremeu o lugar em que estava. Irmãos, eu creio. Você crê nisso, irmão? Uma oração que é capaz de mexer com as estruturas. Irmão, isso aqui não é sentido figurado, não. Isso aqui é literal. O negócio tremeu. A oração poderosa. Entendeu? E às vezes a gente não crê que a nossa oração tem poder para alguma coisa. Irmão, crê. Quando você está declarando em nome de Jesus, o mundo espiritual se move. Até o mundo natural é transformado. É poder. A gente crê, irmão. A gente é um povo que crê. Cada vez mais agora, eu percebo que às vezes a gente vai muito por um caminho aí, né, às vezes de uma compreensão natural. Irmãos, o mundo espiritual, o poder da oração move o mundo espiritual a nosso favor. Aquilo que nós ligamos na terra, ligar no céu, aquilo que nós desligamos na terra, desligar no céu, a sua oração tem poder de mudar realidades. Eles agora começam a testificar que Jesus é o Filho de Deus, começam agora sinais, evidências, começam agora essas evidências espirituais, elas começam a seguir, esses sinais seguem aqueles que creem. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Interessante, porque alguém cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia para anunciar a palavra de Deus. Eu sei que às vezes a gente tem tanta ousadia para tanta coisa, né? A gente tem tanta coragem para tanta coisa. Mas diante das coisas de Deus a gente é um gatinho. Às vezes tem coisa que a gente é um leão, mas diante das coisas de Deus a gente é um gatinho, né? Agora é evidência de que alguém cheio do Espírito Santo, ele tem coragem, é uma ousadia espiritual para chegar e romper. Irmão, tem coisa que não é conversa, tem coisa que é mão na cabeça, tem coisa que é autoridade do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo nos conduza para conversas profundas e nada disso, mas existe coisa que é na manifestação de poder. Então existe muita coisa que a gente não vê no argumento que precisa vencer a manifestação de poder do alto, entendeu? Que isso é um sinal, e às vezes a gente não confia nisso. Muitas vezes a gente fica temeroso, o que é isso? Vou passar como um consequente. Sim, mas nós temos que romper, e é isso que o Senhor está nos sinalizando, né? Romper a barreira do natural, ir para um novo nível de unção, uma unção manifesta na nossa vida, manifestada na nossa vida. É um revestimento de poder para ser testemunha, um revestimento de poder para chegar diante de uma situação, uma circunstância, e você dá ordem no mundo espiritual para níveis de acusação, níveis de problema, opressão, doença, sabe? Existe uma autoridade por meio do Espírito Santo que reveste você, declare. Às vezes parece uns loucos, mas já viu que os profetas do Velho Testamento tudo parece uns loucos, né? A gente é meio assim.
sabe? Às vezes é muito certinho, nós somos muito organizados, muito bem articulados e tal. Não é. Sabe? E, obviamente, o evangelho é uma consequência, mas também não está no limite daquilo que o mundo julga como certo ou como aprovado. Não, olha só, a demonstração de poder desses irmãos aqui intimidou os inimigos. Às vezes, nós estamos intimidados pelo inimigo. Sabe, tem hora, irmão, que é romper em Deus. O inimigo se sente intimidado. Sabe, Satanás, ele ruge como um leão. Mas quem, na verdade, carrega o leão da tribo de Judá somos nós. Satanás, ele faz afrontas que nos intimidam, porque o rugido é como de um leão, mas ele não é o leão. A autoridade nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Esse, sim, é o leão da tribo de Judá. Então, rompa no mundo espiritual, declare no mundo espiritual. Tem coisas que você precisa proferir no mundo espiritual, um posicionamento de fé. É isso. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram. Olha agora, o resultado do poder do Espírito Santo num povo. O que alguém, uma igreja cheia do Espírito, qual é o resultado? O resultado é uma somente e um só coração. Nossa, eu acho que essa igreja, eles falam tudo igual, tá entendendo? Cheio do Espírito Santo. Todo povo cheio do Espírito Santo, eles falam a mesma coisa, eles têm o mesmo coração. Da multidão dos que creram, eles eram um só. O desejo de Jesus foi: Pai, o meu desejo é que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, a fim de que o mundo saiba que eu fui enviado. Unidade no Espírito. É quando testifica a coisa no Espírito. Quando massivamente uma é a mente, a gente está no mesmo propósito. Nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta é contra principados e potestades, em que Cristo é centralizado, não somos nós o centro, é Cristo o centro. Uma igreja que discerne as guerras, as lutas, as batalhas espirituais. É alguém dentro de uma casa que discerne que os conflitos, os problemas, eles se dão na ordem espiritual, e muitas vezes Satanás quer nos levar para a ordem natural, para a ordem física, para a ordem a ordem natural de interpretação, mas não, alguém que se posiciona dentro da sua casa, dizendo: eu sei que a luta aqui não é contra carne nem sangue, não é contra a pessoa, é contra principados, é contra demônios, e você se posiciona no lugar daquele que discerne, e ali naquela casa há uma somente e um só Espírito, combatendo o verdadeiro inimigo. Quando todo mundo discerne qual é o verdadeiro inimigo, a gente precisa perceber quais são os nossos verdadeiros inimigos. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração, que eu e você, por meio do Espírito, nos seja revelado e nos seja dado um só coração, uma só mente. Amém? E você convergidos em Cristo, a mente de Cristo, a interpretação de Cristo, o Espírito de Cristo. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Meu Deus do céu, olha o espírito da generosidade aqui. Ninguém considerava coisa alguma era sua. Isso é o resultado do evangelho na vida de alguém. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu tenho é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro. Me ajuda aí. Meu tesouro por inteiro, tudo é teu. Meu tesouro por inteiro, tudo é teu. Olha aí, obrigado, cara. Você entende? É isso considerar. Não é aquelas coisas agora vai tirar do nome. Não é que vai entregar tudo para a igreja. Algumas pensam isso, né? Não. Meu destino por inteiro. É isso. Ou seja, é entendendo que tudo é de Cristo. Minha família é de Cristo. Minha casa é de Cristo. E isso está a serviço do propósito. Não é por tirar a coisa do nome, passar para a igreja. Não. Mas é da multidão dos que creram, uma somente e um só coração. Isso aqui é resultado do enchimento do Espírito Santo. Então, onde tem divisão, é onde o Espírito não está fluindo. Porque onde o Espírito flui, a unidade e aliança. Uma somente. Um casal que está fluindo no Espírito de Cristo, a unidade e uma somente, um só coração. Quando não está fluindo no Espírito, está na carne a divisão de mente e divisão no coração.
Por isso que divisão, né? Divisão. Então, o prefixo que remete ao numeral 2. Então, divisão é duas visões. Então, tudo que tiver duas visões, divide. Por isso que é divórcio. Que é duas visões no casamento. Então, é divórcio, né? É duas visões. Tudo que tem prefixo visão. Não tem o Espírito. O Espírito não está fluindo, melhor. A base não é o Espírito. Aí tem divisão. Mas da multidão dos que creram era uma somente, um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Toda a igreja, toda a comunidade dos salvos precisa carregar manifestação de poder. Eu tenho percebido que níveis de unção, níveis de sinais, maravilhas, milagres estão aumentando no nosso meio. E cada vez mais o Espírito fluindo, nós seremos levados para uma realidade manifesta de sinais e grandioso poder. Amém? Poder do alto, autoridade. A gente está crescendo agora em fé. A página está virando, mudando o nosso nível de compreensão, de unção, de revelação. É poder, com grandioso poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Pode declarar aí: eu estou revestido de grande poder e de imerso em maravilhosa graça. Grande poder e tremenda graça. Grande poder e maravilhosa graça. Grande poder. Uma igreja precisa fluir no grande poder e na unção, na revelação da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Meu Deus do céu. Eu sabia que tinha que dar tudo para a igreja. Interessante, né? Há aqueles que dizem, né, que defendem, por exemplo, até o comunismo, né? Comunismo, dizendo o seguinte: não, mas olha só, Jesus era comunista, a igreja dos Atos dos apóstolos era comunista, porque as pessoas vendiam tudo que tem e davam aos pés dos apóstolos. Ou seja, esse é o comunismo, né? Todo mundo vende e dá para o Estado. Então Jesus era comunista? Alguém espera. Não, mas não é, sabe por quê? Porque o comunismo é o governo determinando e tomando posse das pessoas de maneira forçada, independente da vontade delas. O evangelho não é forçado. O evangelho é o Espírito Santo afeta a pessoa, que a pessoa se torna generosa. Então não é alguém tomando o que é meu. Sou eu entregando em favor de muitos. Isso que é a diferença. Por isso Jesus não era comunista, não. Por isso que o evangelho é liberdade. Ok? O evangelho é liberdade. O que é isso aqui? Generosidade. Um povo que flui cheio do Espírito Santo é um povo generoso. Olha só, vendiam suas casas, traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Por quê, irmãos? Bom, porque a edificação de qualquer coisa, né? O evangelho é de graça, mas a pregação do evangelho custa caro. É uma estrutura. Os apóstolos, eles iam para a cidade, comiam o quê? Faziam como? Era patrocinado com o quê? As equipes ministeriais, as viagens, era como? Isso era com recurso. Precisava manter esse que pregava o evangelho. Então, existem os pés de quem vai, existem os pés que vão pregar o evangelho, aqueles que se dispõem a ir pregar o evangelho. Tem aqueles, os joelhos que intercedem por aqueles que vão, e tem as mãos que patrocinam aqueles que vão. Ou a gente carrega, nós somos os pés que vão, ou nós somos os joelhos que intercedem, ou nós somos as mãos que patrocinam. Ou nós fazemos um pouco de cada. Então, hoje, você consegue ir lá para Guiné-Bissau, você consegue ir lá para a Mongólia, você consegue ir para o Tibete evangelizar? Você consegue ir? Você está disposto a isso? Não, pastor, eu não estou disposto. Bom, por isso que nós patrocinamos. Nós, como igreja, nós somos participantes de ofertas para a missão mundial. Então, nós andamos como igreja, nós todo ano destinamos uma parte das nossas ofertas e dízimos, a igreja, nossa igreja, e nós fazemos parte
nós temos uma aliança com irmãos que estão em muitos países pregando o evangelho. E as nossas ofertas, a sua contribuição tem chegado nesses lugares. Você percebe isso? Ou seja, se os seus pés não estão dispostos a ir, talvez os seus joelhos devem interceder e suas mãos podem abençoar para aqueles que estão lá. Você está entendendo? É assim. Esses dias mesmo eu recebi, tenho conversado com um pastor amigo, que estão adotando uma escola lá no Nepal. Né? E aí existe um convite aqui para ir lá conhecer essa escola. O Nepal, um lugar assim, meu Deus, uma pobreza extrema, muito desafiador mesmo. E aí ele começou a falar, enfim, existe aí talvez uma possibilidade de o ano que vem ele queria que fôssemos juntos, enfim, para conhecer e tudo mais, e talvez nós patrocinarmos diretamente essa escola, embora a gente, é aquela coisa, né, quando a gente está começando, a gente precisa se organizar aqui também, nós queremos ter uma nossa escola, e às vezes eu sei que tem essa coisa, né, de vale mais muito fora, investe fora e não investe dentro. Não, mas a gente quer escola também aqui para orientar com princípios cristãos, que redimam, que promovam valores cristãos. É isso que nós estamos caminhando para isso, né? Prioritariamente a pregação do evangelho é mais importante que qualquer coisa. A pregação do evangelho, isso que salva, né? Agora, estendendo isso através de escolas, né? Através de creches, tantos projetos sociais, tudo isso é importante, uma vez que tenha-se como fundamento a pregação do evangelho. Isso é o centro, né? Tem gente que entende que a obra social é mais importante, mas não existe obra social mais importante que o evangelho, porque o evangelho salva uma pessoa para a vida inteira. Ele não trata um dependente químico na resolução imediata do seu problema. O evangelho dá uma nova natureza para o dependente químico, e não é paliativo. Ok? Então o evangelho é resolutivo e pedagógico e redentivo, ok? Então nada mais poderoso que o evangelho. E você precisamos estar persuadidos que eu sei que às vezes a sensação do fazer, do entregar alguma coisa, isso é maior do que a pregação do evangelho. Não, a coisa que alguém, o máximo, a coisa mais comprometida socialmente falando, não tem instituição na terra que faça um trabalho mais efetivo do que o evangelho. Não existe. Não existe projeto social que seja mais efetivo do que o evangelho. Porque o evangelho, ele salva alguém da condenação eterna. Nenhum projeto social resolve eternamente alguém. Nenhum projeto. Ok? Então, uma vez que tem a pregação do evangelho, as outras coisas, então, são todas importantes também. Elas têm o seu grau de importância. Mas a coisa mais poderosa que você pode fazer pela vida de alguém é pregar o evangelho. Amém? Amém? Portanto, não havia pessoas necessitadas. Existe um espírito de generosidade. Então a igreja, falando agora da igreja, aqui Atos, né, vai falar muito desse procedimento da igreja, como se porta, como as resoluções, para você entender, é que a igreja, ela precisa carregar essa vocação do cuidado. Né? Então, eu já falei para você, nós temos o cuidado com órfãos, com viúvas, a gente tem esse olhar. Jesus diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, se a gente quiser ser um religioso, um bom religioso é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por isso que a gente tem entre nós um cuidado. Obviamente, quando a gente vai continuar lendo aqui, a gente vai ver a atribuição para o cuidado com as viúvas, por exemplo. Né? Não é viúva inconsequente, só por ser viúva, alguém tem que patrocinar a pessoa. Não, é aquela que está impedida, ela tem um bom testemunho, ela é cheia de Deus, é cheia do Espírito Santo, a pessoa carrega um compromisso com a igreja, com os irmãos, ela está amalgamada com o Espírito, o Espírito de Cristo, alicerçada, edificada como o corpo de Cristo. Ok, então os apóstolos recomendam que cuide das viúvas. Por quê? Porque tem muitas dificuldades, porque não consegue talvez trabalhar fora, porque tem que cuidar das crianças e não tem quem
ainda mais naquele contexto, né, não tinha como trabalhar, enfim. Então, cada caso deve ser avaliado. O fato é que a igreja precisa se importar com isso, né? E hoje o Senhor tem nos dado, tem sido bondoso conosco, aberto os nossos olhos, nós temos acompanhado nossos irmãos, sejam nas suas dificuldades, e esse é o espírito da generosidade. Eles distribuíam aos pés dos apóstolos e não havia necessidade alguma entre eles. Necessitado, melhor. Tinha necessidade, mas não tinha necessitado. Então, existiam necessidades que eram supridas e, por conta disso, não ficavam necessitados, né? Então, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam. Pastor, então quer dizer que eu tenho que vender minha casa? Não quer dizer isso, mas se o Senhor tocar no seu coração, você pode fazer isso. Tem pessoas que fazem, é fruto de fé, é fruto de generosidade. Ok, mas quando a gente diz assim, eu sabia, porque daí agora eu vou perder minha casa, daí eu vou dar para a igreja. Não, não é assim. É que a gente pensa muito pobre, né? A gente pensa que alguém só tem uma casa. Não, aqui são pessoas que são tão abençoadas que ele tem 1, 2, 3 casas, ok? E aí ele percebe a necessidade, ele vai lá, não, eu tenho um terreno aqui, eu vou vender, eu quero ofertar para a comunidade. Eu tenho aqui um apartamento aqui, as pessoas vendiam suas propriedades para ofertar para que essa comunidade dos salvos, dos santos, que perpetuavam, que pregam o evangelho, que perpetuam a mensagem, crescesse e a mensagem se expandisse. É o que nós estamos fazendo até hoje. A mensagem está sendo difundida, pregada, anunciada, e pessoas têm sido salvas, por isso que vai crescendo. Nesse crescimento precisa de estrutura também, existe equipe ministerial, existe custos, e isso só se dá através de um povo tocado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo leva e exala e libera generosidade. Então não é um povo que retém, é um povo que entende o propósito. Porque se a gente acha, a pior coisa é a gente estar no lugar que a gente acha que estão querendo tirar da gente. E a pior coisa é ter gente num lugar que a gente está entregando e estão achando que querem tirar. Também é ruim para os dois lados, né? Então, e você vai ver quando precisa de muito argumento natural, porque não é cheio do Espírito Santo. E quando é cheio do Espírito Santo, existe liberalidade, existe generosidade, ok? E aí, obviamente, né, aí existe o acompanhamento daquilo que se percebe, né, a seriedade de um trabalho, a integridade de um trabalho, o labor de um trabalho, a honestidade de um trabalho, de uma edificação, existe frutos, existe testemunho, existe redenção, existe generosidade, existe crescimento. Bom, aí vai ver pelos frutos, vai conhecer se a árvore se faz bagunça ou não faz. E o compromisso com a relação em centralizar Cristo. Bom, esse é o evangelho, essa é a pregação do evangelho. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam os pés dos apóstolos. Então tinha pessoas que estavam fazendo isso, vendendo casa, vendendo terreno, e lá e depositavam, dizendo o seguinte, olha, estou patrocinando isso aqui. Então, como nós fazemos hoje, tiramos uma parte dos nossos ganhos e patrocinamos. Ok, tem momentos como no início do ano, que a gente faz a oferta das primícias, que a gente dá uma oferta mais expressiva, mais generosa, né? Os nossos primeiros frutos. Ok, então a gente faz isso nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nas nossas generosidades, nas nossas contribuições, ok? Fazemos isso para que não haja, dentre os salvos, dentre os santos, dentre os membros do corpo de Cristo, ninguém com necessidade alguma, por isso que nós temos o encargo de cuidar de cada um. Lembrando, sempre observando, né, que se a pessoa não está lá sempre nas mesmas dificuldades financeiras porque é inconsequente, então é ser resolutivo, mas ser pedagógico, senão a gente fica, que aí é que nem o Estado quer fazer, vale alguma coisa, mas a pessoa não quer crescer, não quer desenvolver, não quer se responsabilizar, a pessoa quer que alguém fique patrocinando ela e ela fique em casa, lava as mãos e cala a boca, né? Então, aí não é isso. O evangelho é resolutivo, mas é redentivo, né? É para fazer com que a pessoa agora creia, seja transformada e tenha um espírito de fé, de empreender, de crescer, de estabelecer e de ser participante pela fé, através de aspectos práticos, manifestar a bênção, a provisão de Deus, possuir a provisão que Deus liberou através de Cristo Jesus, ok? Esse é o compromisso da igreja. Então, olha o que está acontecendo. Pessoas estavam vendendo coisas, ok? Essa é a igreja, né? Durante anos. Generosidade. Havia generosidade, certo? Tá bom. Então tem gente percebendo o que está acontecendo com a igreja ali de Atos dos Apóstolos. Tá? Essa igreja, gente doando coisas, tá bom. Estou fazendo esse cenário aqui para você logo perceber o que vai acontecer em uma outra, logo mais à frente aqui. Olha só.
E os apóstolos, então, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Tá bom. Sempre tenho falado isso para os irmãos. Irmãos, dentre nós, não haverá necessitados. Pode que haja necessidade. E quando houver necessidade, nós ampararemos os necessitados. E aí não haverá necessitados. Amém? É esse o nosso compromisso como igreja. Prioritariamente pregar o evangelho. E o evangelho, o espírito de fé. Então não é patrocinar a incredulidade de ninguém também. Isso é outra pregação, mas enfim, isso aqui dá pra gente passar dia conversando, tá? Mas estou dando umas pinceladas aqui na nossa leitura. José, olha agora. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía. Então, peraí, tem Barnabé aqui vendendo um campo. Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Entendido isso? Foi lá, vendeu o terreno, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos pés dos apóstolos. Imagina, irmão, imagina. Eu sei, né? É uma loucura isso, mas imagina eu ficar posicionado ali no prédio, no momento da generosidade, todo mundo colocando dinheiro nos meus pés. Eu estou crucificado no final do culto. É loucura, né? Mas a igreja permitiu fazendo isso. É loucura. Tomados do Espírito Santo, tomados de generosidade, entendendo a seriedade de um trabalho, de uma obra, né? Que é a pregação do Evangelho. Era isso que estava acontecendo, né? Hoje eu sei que se fala de tanta coisa, tanta bagunça e tal, e às vezes não tem essa revelação mínima, né, da seriedade que tem no trabalho, da integridade, do avanço da obra, né? E às vezes mesmo com frutos, mesmo que tenha um testificar, tenha frutos, tenha resultado, isso ainda parece ser pouco, quando há um espírito de ganância e um espírito de incredulidade. Pois bem, tem o José Barnabé agora, que vem num campo e vai lá dar os pés dos apóstolos. Tem gente observando isso, ok? O que acontece? Olha agora. Um homem, capítulo 5, um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa. Ananias e Safira também vendeu uma propriedade, ok? Por que também? Porque José Barnabé vendeu, certo? Ok. Vendeu a propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si. Com o conhecimento da mulher, consentiu. Ele organiza, ele ajusta com a esposa, eles vão lá, vende um terreno, e agora consente. Pega uma parte. De quem que era o terreno? Deles, certo? Então vendeu o terreno. Tem algo errado nisso? Não, tá bom. Reteve parte do dinheiro. É um direito? A pessoa pegar uma parte do dinheiro? Que é dele? Na verdade, tudo é dele, tá bom. Mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Ele levou o restante, reteve uma parte, levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Quem que tinha feito isso antes? José, chamado Barnabé. Certo? Ok. Então, Ananias e Safira estão fazendo a mesma coisa. Ananias vai, vende o terreno, só que retém uma parte do dinheiro. Tá bom. Então, Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que os levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Gente, peraí. Pedro agora confronta Ananias. Diz, Ananias, o que aconteceu, cara? Olha só, o dinheiro é teu, o terreno era teu. Por que tu reteve parte, só que tu vem aqui dizendo que tu vendeu o terreno e tu tá dando tudo, todo o teu terreno? Tu não mentiu para nós, tu mentiu para o Espírito Santo. Ah, o teu dízimo, tu retém uma parte, diz que isso é o dízimo, tu não tá mentindo para nós, tu tá mentindo para o Espírito Santo. Não tá mentindo para homem. Por isso, se alguém bagunçar, se alguém disser, se alguém falar que recebeu tanto no meio, não receber, se quiser ser generoso, se não quiser, isso não tem a ver com os apóstolos. Pedro está dizendo, não tem a ver conosco. Ananias, o que tu tá fazendo, essa tua mentira, tua ganância, é contra o Espírito Santo. Outra coisa, ninguém te obrigou, Ananias. É isso que ele está dizendo. Ninguém te obrigou a ofertar nada.
O terreno era teu? Tá bom, mas por que que agora tu quer a glória de ter ofertado algo, dizendo que está ofertando tudo, quando na verdade está retendo uma parte? Era esse, porque, ou seja, eles viram José e Barnabé fazer isso, sabe aquela coisa? Eu vou fazer a mesma coisa, mas oculta para ter a glória, mas não tem a responsabilidade. Então, se eles dissessem, nós vendemos terreno, nós queremos dar meio terreno. Justo, correto. Não, nós vendemos um terreno e nós queremos dar para o Senhor, mas ele reteve uma parte. É mentira. Está dizendo que era tudo, mas não era. O que acontece? Queridos, olha aqui. Isso é Velho Testamento ou Novo Testamento? Juízo de Deus vem no Velho ou vem no Novo? Hã? É no Velho, né? Tá bom. Então vamos ver. Um crente, um cristão, o juízo pode vir sobre a vida dele? Um cristão? Sim ou não? Não. Porque o juízo já veio sobre Cristo. Ok? Tá bom. Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. E agora, como é que faz? Não, imagina, na hora da generosidade, que está passando o envelope, do gasofilácio, coisa, uns 2, 3 cair morto no culto. Bom, de duas uma, ou todo mundo se torna generoso, ou ninguém mais aparece no culto. É loucura! E aquela igreja ali, se não dá o dízimo, eles morrem. Ou todo mundo dá, ou ninguém aparece mais no culto. Deus que te livre. Hã? Se imagina. Tá, mas agora nós temos que pensar aqui. Bom, vamos continuar a história, depois a gente percebe a nuance disso aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu, já é quase 10 para 1 e nós estamos na metade, no início do segundo capítulo de hoje. Deus que ajuda. Mas vamos lá. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos. Você também iria temer, irmão? Eu ia me tremer todinho. Eu ia começar a entregar tudo. Celular, Deus me perdoe se alguma coisa, se coisa da hortelã, da uva, coisa. Meu Deus. Que ambiente poderoso. Hã? Grande temor apoderou-se dele. De todos os que ouviram o que tinha acontecido. Não é só quem tinha visto, é que aqueles que ouviram. É que eu sei, né? A gente... Vamos lá. Aqui está na temporada, já está já está na dispensação da graça? Sim ou não? Depois de Cristo? Sim. Mas tem gente caindo morto. Tem alguma coisa. Vamos lá. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Ananias. Tá bom. Cerca de 3 horas depois, entrou quem? A esposa, Safira, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Vamos lá. Vendeu o terreno por 100 mil. Aí foi lá, ofertou 50 e disse o seguinte: olha, nós vendemos terreno por 50 mil. Ou seja, mentiu, porque era 100. E eles estavam fazendo isso, mas estavam mentindo para o Espírito Santo. Tá bom, ninguém tinha obrigado eles. Ninguém havia obrigado eles. Mas queria a glória de algo, mas não a responsabilidade de algo. Quero o benefício de algo. O benefício da comunidade, mas não quero a responsabilidade da comunidade. Tá bom. E aí, mentem. Diz que não é. Tá bom. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou: diga, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ela fala a mesma coisa que Ananias, ela não sabia que tinha morrido. Veja, estão à porta. Estava lá na porta. Os pés dos que sepultaram seu marido. E eles a levarão também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. 2 mortos no culto. Então os moços entraram, encontrando a morta, levaram e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos.
Pastor, mas tá estranho. Tá estranho. Nós estamos no tempo da graça, não estamos? Tá. Como é que o juízo veio sobre eles? Porque isso aqui é Velho Testamento. Pois é. Volta lá em cima, versículo 1. Tá falando um crente chamado Ananias? Tá falando um discípulo, um crente chamado Ananias? O que está escrito aí? Um homem? Que Ananias e Safira não eram cristãos. Daí eles querem a aparência de algo, mas não carrega a realidade de algo. Quem não está debaixo da aliança corre sérios perigos. Entendeu? Outra coisa. Olha agora. Aleluia. A palavra de Deus é linda. Ananias. O nome Ananias significa graça. E Safira. O que é uma safira? Oi? Uma pedra. Uma pedra preciosa, certo? Ok. A lei foi escrita na pedra. Portanto, Ananias é a graça. E Safira é a lei. Toda vez que você mistura a lei e a graça, a morte. Toda mistura, um pouco de graça e um pouco de mérito, o resultado é morte. Se nós formos diante do Senhor Jesus, é um pouco de mérito, é um pouco de eu vou ofertar algo, a minha vida, a minha família e tal. E seu empenho aqui, Deus tem que eu tenho que merecer algo, é mérito, ou eu estou fazendo por obrigação, tudo isso não é generosamente voluntário, a minha doação, isso é legalismo, isso é lei. E aí, mas eu estou na graça, mas eu estou na lei. E toda vez que se mistura lei e graça, o resultado é morte. É por isso que você está debaixo da graça de Deus. E tudo recebemos do Senhor. Por isso que há uma liberalidade no nosso coração, para as nossas entregas, para as nossas contribuições. Por isso que é uma alegria, não é um peso para nós dizimar, não é um peso para nós ofertar, não é um peso para nós servir. Por quê? Porque estamos debaixo da graça. É puramente graça. Aleluia. Aí a gente não retém. Aí a gente não fica, sabe, tentando aparentar uma coisa que não é, que é difícil, que é lei, um pouco de lei, um pouco de graça. É mistura. É mistura. E onde há mistura, há morte. Aleluia. Aleluia. 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre algum. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes, e os atormentados por espíritos imundos, todos eram curados. Aleluia. Então, olha agora, resultado, generosidade, crescimento, salvação. O que vai acontecer? Perseguição. Sempre que uma igreja, uma comunidade estiver crescendo, pessoas salvas, pessoas desenvolvendo, o evangelho sendo pregado, a coisa sendo manifestada, a glória de Deus descendo, será acompanhado de perseguições. Tem como. Olha agora. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos. Tá vendo? Jesus disse, olha, eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Jesus já tinha avisado? Já tinha. Então não tenho por que ficar surpreso com isso. Então o sumo sacerdote e todos os companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Meu Deus do céu. Olha as coisas poderosas aqui. Os caras são presos, os apóstolos estão pregando e foram presos. À noite, um anjo abre as portas da prisão, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo, olha o anjo, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Meu Deus do céu. Dirijam ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo,
como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. No entanto, ao chegar na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Cara, não foram com tanto ímpeto agora, já vão dar uns privilégios para os caras, porque os caras estavam presos, tá tudo lá, as prisões tudo trancadas, os caras não estão mais lá. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote que lhe disse. Ou seja, os apóstolos que estavam pregando o evangelho. Por colocados na prisão, um anjo abre a porta, eles saem da prisão, eles continuam pregando, depois os caras vão lá, acham eles, e agora pegam eles e levam para o sumo sacerdote de novo. Eles estão lá para o sumo sacerdote, para explicar o que eles estão pregando, em nome de quem estão pregando. A gente precisa contextualizar. Existe ainda o que, no momento ali, o judaísmo. Né? E agora está todo mundo falando em nome de Jesus. Isso é uma blasfêmia, que esse Jesus aí, eles não reconheceram que Jesus é filho de Deus. Então eles falando em nome de Jesus, é como alguns estão dizendo: não, isso aí é um demônio, isso aí é uma outra religião, e nós vamos matar eles. Assim como fizeram com Jesus. Ponto. O sumo sacerdote disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Ó, vocês não podem ensinar nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Né? Pedro, olha só, Pedro responde ao sumo sacerdote, entendendo que, pastor, então quer dizer que autoridade, isso aqui não deveria ser, não tem honra? Claro que deve ser honra. E a submissão também. O que é a submissão? Bom, se a autoridade que está acima dessa pessoa, ela está desalinhada com a palavra de Deus, a pessoa deve se submeter, mas pode desobedecer. Ou seja, o sumo sacerdote está dizendo: não prega. Mas Jesus disse: prega. E aí, qual é a autoridade soberana? O sumo sacerdote ou o Senhor? Agora nós temos a palavra, né? Então é o Espírito por meio da palavra. Então, assim, eu como pastor digo para você: não pregue. E a palavra diz: pregue. O que você fica? Não vai ficar comigo? Você está entendendo? Por quê? Porque a palavra é soberana na minha vida. Ok? A palavra. O Espírito, a palavra. Então aí você diga como que você reagiria. Você fala, eu digo para você: não pregue. Você está proibido de pregar. E aí você diz: tá bom, pastor, eu não vou pregar. Você se submete. Aí você vai lá e prega. Então você se tornou submisso, mas desobediente. Nesse caso, tá tudo bem. Olha o que Pedro diz: importa nós obedecer a Deus, antes a Deus, do que aos homens. Ou seja, ele diz: nós vamos desobedecer aos homens, mas nós vamos se submeter. Eles não disseram assim: quem tu acha que tu é, o sumo sacerdote? Tu acha que tu é Deus? Ele não afrontou. Isso é insubmissão. A afronta. Dentro de um relacionamento, isso que é insubmissão. A afronta, falar de igual para igual. Isso é insubmissão. A maneira que se fala, os argumentos, os adjetivos que se faz, isso é insubmissão. Sempre a submissão é falar de forma respeitosa, com o coração certo, se submetendo. Isso é submissão, certo? Mas, quando aquele que dá ordem está em desacordo com a palavra de Deus, importa-vos obedecer a Deus e a sua palavra mais do que aos homens. Eu sei que tem coisas que a gente aprendeu, dizer o seguinte: é verdade, porque agora eu estou falando que eu tenho que fazer uma coisa, mas eu sigo a Deus e não sigo a homens. É um anjo que vive contigo? É um anjo que pregou o evangelho para ti? Não, são homens. Entendi. Para salvar, para pregar o evangelho, são homens. Agora, para te submeter, é só Deus. E a gente já ouviu muito esse argumento, né? Eu só honro, eu só obedeço a Deus. Não, só um pouquinho. Se os homens que estão sobre a sua vida, se os irmãos,
dentro de uma casa, o que você diz pro seu pai e pra sua mãe? Eu só sirvo a Deus, não sirvo a homens. Ah, você vai levar uns virabeiços, uns pedala-robinhos, uns aplausos nas orelhas, que você vai. Entendeu? Por quê? Porque são autoridades de Deus que têm responsabilidade sobre a sua vida. Então, você deve obedecer, deve se submeter também. Mas no momento que existe uma ordem de Deus, soberania da palavra de Deus, que a autoridade que está sobre a sua vida está descumprindo, bom, aí você fica com Deus e a sua palavra. Então não é quando a gente acha. Ah, eu acho que é. Não, não é eu acho. Não é eu que só sirvo a Deus. Não, eu sirvo aos homens que foram colocados como autoridade de Deus. Então vai aí na polícia, vai em qualquer lugar na rua, faz o que você quer e diz assim, eu só sirvo a Deus, não sirvo a vocês. Você vai ser preso. Por quê? Porque foram autoridades instituídas por Deus. Amém? Amém? Mas quando essas autoridades dão ordens que explicitamente são contrárias à palavra de Deus, submeta, ainda que você desobedeça. Amém? Pedagógico? Aleluia. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, porque eu estava dizendo para não pregar, e Jesus disse que é para pregar. O Deus dos nossos... Agora ele começa a pregar aqui de novo. Interessante que toda oportunidade ele já começar a pregar tudo de novo. E eles já vão dar-lhe pau no judeu de novo. Eles vão falar o quê? O Deus que vocês, os nossos antepassados, que era dito que vocês crucificaram. Eles estão dizendo, vocês crucificaram Jesus, é nesse nome que nós estamos salvando. Você diz que a gente não pode curar ninguém, que a gente não pode libertar ninguém, que a gente não pode pregar o evangelho e salvar ninguém, mas é o Deus que os nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, suspendendo em um madeiro. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. 34. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens, por um momento, fossem retirados. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Uau! Sensato, né? Sensato, dizendo, olha, irmão, se é de Deus, o Espírito, a pessoa está com um projeto que ela começa a fazer, não sei o quê, porque Deus que me falou, não sei o quê, então tá bom. Se é Deus, vai vingar. Mas se não é de Deus, não permanece. Você percebe isso? Só questão do tempo. Alguém que fala alguma coisa, alguém que está pregando uma mensagem, bom, se é do Espírito, vai permanecer. Se não é, vai fracassar. Ainda que em nem todo aparente fracasso é de fato um fracasso, porque um ministério sendo perseguido, parece mais que esse é verdadeiro do que o outro que está sendo aplaudido. Às vezes uma igreja que está sendo bem falada, uma igreja que está sendo perseguida, pode estar parecendo mais com Cristo do que é que está sendo mal falado, está sendo bem quista. Por isso que o critério não é que a gente tem que discernir. Tudo que a gente vê, é o aparente visível, é complexo. A gente tem que discernir por meio do Espírito, amém? Não caia nisso de só porque você está vendo que alguma coisa está sendo mal falado ou bem falado, que isso aqui é a aprovação de Deus. Ok? Que José é preso não parece alguém aprovado por Deus. Que Jacó na pitimbeira, porque Jó na pitimbeira toda não parece alguém aprovado por Deus. Ok? Jesus sendo perseguido parece ser aprovado por Deus? Não. Os apóstolos sendo perseguidos parece aprovado por Deus? Um preso parece aprovado por Deus? Pois é, mas tudo isso aqui era resultado daqueles que se levantaram para pregar o evangelho e por isso eram perseguidos. Alguém caluniado, alguém difamado, parece que é respaldado por Deus? Não, parece que Deus abandonou ele, né? Pois é, mas nós não andamos segundo a carne,
Nós a ninguém conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os nossos olhos não é no aparente visível, a gente percebe coisas espirituais. Se nós andarmos no aparente visível, irmão, inclina tudo para a morte, acaba com tudo. Nossa interpretação é espiritual. Amém? Aleluia. Aí Gamaliel fala isso, sensato. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Muito sensato o discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ou seja, não vão matar, mas vão açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falasse no nome de Jesus. Ah, irmão. É igual dar doce para criança querer tirar. Yes. Depois ordenaram-lhe que não falasse o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Após os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Meu Deus. E aí? Como é que fica? Os caras apanharam. Irmão, isso aqui não é romântico, não. Não é historinha. Os caras apanharam, chibatada. Você vem no culto, alguém tá... Porque você pregou o evangelho, alguém dá chibatada em você, libera você, você diz, feliz da vida. Né? Porque eles disseram o seguinte, nós sofremos perseguição, mas por causa de Cristo, por causa do nome. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Por isso que Paulo disse, eu me alegro nas minhas prisões, nas minhas fraquezas. Tá vendo? Eu sei que tem luta que a gente queria evitar, que a gente deveria se alegrar. Jesus que disse. Tem coisas de tribulação que a gente está passando que a gente quer evitar. Que no Espírito a gente deve se alegrar. É perseguição por causa de Cristo. Não é de bagunça que a gente fez, viu? A gente está sofrendo as bagunças e diz, olha só, tô alegre porque tô sofrendo por causa de Cristo. Não, tô sofrendo pela bagunça que fiz. Né? Então nem toda bagunça é por causa de Cristo. Né? Falando de perseguição, e aí você vê o critério em Jesus. Jesus falou no Sermão da Montanha. 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa. No prédio e no GCs. Tá? Embora o quê? Lá tinha templo. Hoje o prédio não é templo. Tá? Mas na reunião pública era do templo e de casa em casa. Assim como nós reunimos no prédio e de casa em casa. Ok? Não deixaram de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Cresceu o número de discípulos. Judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica. É os da Zona Norte com os da Zona Sul. É os de Gravataí com os de Cachoeirinha. Aí o negócio começou a tretar. É tudo irmão, mas agora... Entendeu? Agora, não, porque olha só, que adianta? Porque da Zona Sul tá chegando donativo, as viúvas da Zona Norte são atendidas, da Zona Sul estão aqui, ó. É isso que está acontecendo. Porque algumas estavam sendo desassistidas, não estavam assistindo às suas necessidades, ok? Aí eles começaram a brigar entre eles. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, peraí, os 12 quem? Os 12 discípulos, 12 apóstolos, certo? Reuniram todos os discípulos, porque não eram somente os 12, tinham muitos mais, ok? E disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Eita. O que está dizendo? Eu sei, irmão, que parece muito mais de Deus o pastor distribuindo cesta básica. Parece muito mais de Deus. Os apóstolos reunidos dizem o seguinte, não é certo nós deixarmos o ensino da palavra, um devocional, para sair e entregar a cesta básica. Outras pessoas podem fazer isso, mas nós precisamos valorizar a palavra. Sabe uma coisa que culturalmente ninguém valoriza? Ninguém valoriza ensino, irmãos. A gente vive uma cultura que ninguém valoriza ensino. Tem gente que prefere um presente do que um ensino. Tem gente que prefere que isso aqui que eu estou fazendo não é trabalho. Isso aqui, não é. Agora, se vir um pastor cavando um buraco, esse é de Deus. Ok, tem dia que vai ter que cavar buraco, e aleluia.
Agora, o quanto de justiça própria que a gente vê quando tem alguém lá aconselhando, eu aqui, nessa friaca braba, aqui cortando a grama do garden, mas o pastor tá lá no quintinho aconselhando. Ei, eu sei. Irmão, o que que é e tal, tudo a gente tem que fazer, e o líder só fica ali conversando com os irmãos, porque o outro não faz nada, eu sei. Né? Por quê? Porque ensino não vale de nada. Só que os apóstolos estavam dizendo o seguinte: vocês querem que a gente saia para distribuir as cestas básicas? Quantas pessoas conseguem distribuir cesta básica? Ah, tem muita gente que consegue ir lá entregar uma cesta básica. Então é o seguinte, então nós vamos eleger outras pessoas para fazer esse tipo de coisa, e quem prega o evangelho, nós não podemos negligenciar o ministério da palavra. Se tem uma coisa mais importante na vida da igreja, é o ensino. A coisa mais importante na vida da igreja é o ensino. É bem verdade que o ensino ele vai implicar em obras, ele vai implicar em trabalhos, mas não, nós precisamos aprender a discernir que o trabalho, irmão, uma ministração, eu sei que todo mundo acha, que é só abrir a Bíblia aqui e falar. Construção de uma ministração, né? A gente precisa valorizar o ensino. A gente precisa valorizar. E aí quando você... Imagina, irmão, às vezes ficava uma semana treinando para fazer um trabalho, de apresentar um trabalho na escola, que a gente segurava a cartolina. Pelo amor de Deus. E quando éramos nós que ia falar, olha o tanto desafiador que era isso. E aí o ensino, quem ensina deve ser... Tanto é que Paulo vai falar mais para frente. Olha, quem ensina deve ser honrado pelo ensino da palavra. É a palavra que é o centro, é Cristo que é o centro. Mas o que ele está dizendo? Olha, irmãos, tem coisa que é mais importante que outras. Não é que as outras não sejam importantes, mas no grau de importância, isso aqui é mais importante. Então isso vem combater um pensamento natural que às vezes é melhor um pastor que está, ou um irmão, ou um professor, né? Vamos lá. Por isso que as pessoas perguntam, tu é só pastor ou tu trabalha? Você tá entendendo? Porque aconselhar e ficar ali 3, 4 horas, que seja meia hora, conhecimento, discernimento, buscando, sabe, com verdade, com sinceridade. Como é o que foi falado aqui? Deixa eu ver aqui. Mensagem na chamada, deixa eu ver aqui. Mas faz o maior trabalho, prega a palavra para muitos, modificando pensamentos, sentimentos e aquece corações. Não existe nada melhor. Faz parte de ser enviado. É isso, André. É isso. Você percebe? Agora, é bem verdade. Paulo, por exemplo, estava pregando o evangelho. A gente vai ver mais para frente. Em determinado momento, ele faz tenda. Tá bom, irmão. Então, no momento que precisa pegar, precisa pintar um muro, precisa fazer um negócio, precisa fazer tenda, precisa cavar um buraco, beleza, vão lá e vão cavar. Porque daí também tem um outro que diz, não, eu sou só da palavra. Eu fico lá no monte, orando e meditando, eu sou só da palavra. Não, cara, mas agora é hora de cavar buraco. Entendeu? Porque não tem mais gente para cavar buraco. Agora a gente tem 400 para cavar buraco, dá para um ficar lá meditando a palavra para ensinar a palavra. Entendeu? A gente precisa ser coerente. Chegamos de um mundo onde a cultura é desvalorizar quem ensina. É isso mesmo. É desrespeito com a autoridade, com o professor, com todo. O ensino não vale nada. O presente vale. Pois é, mas o nosso ressentimento, muitas vezes, com os pais, com os que nos precederam, qual que é? Faltou presente ou faltou ensino? Tá vendo? O ensino que a gente despreza é o que mais a gente vê como virtude depois que mais falta. Né? Mas às vezes a pessoa prefere que alguém... no dia do meu aniversário ninguém lembrou e cantou presente. Pois é, mas o ensino não valoriza. A pessoa é capaz de sair da vida da igreja porque não lembrar do aniversário dela, mas o ensino que é dado, isso não tem valor nenhum. Pelo amor de Deus, irmão. Se ela não discernir isso, abraça a árvore, fuma orégano, faz outra coisa da vida. Pelo amor de Deus. Nós somos e valorizamos a palavra de Deus. Palavra de Deus. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. O Senhor tem sido muito bom conosco. Muito bom, é muita graça de Deus. Nós somos um povo exclusivo, que amamos o quê? A palavra, as escrituras, com verdade, com realidade, com amor, com revelação da graça de Deus, que queremos e pedimos que o Senhor nos revele cada dia mais. Amém? Não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas.
Tá? Então eu sei que às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, tá incomodado com alguém, tá ali, parece que tá só conversando. É bem verdade, que daí se a pessoa só faz aquilo e aquilo não faz direito, é um problema. Mas não achemos nós que... é aquela coisa, né? Enquanto todo mundo tá trabalhando, ninguém tá reclamando. O problema é quando um para de trabalhar, que aí a gente fica incomodado. Então, um para ensinar, olha só, eu tô me lascando aqui. E o pastor no encontro, ou o irmão lá no encontro, ele só fica lá pregando lá pro encontrista. E eu aqui descascando aipim, cortando moranga, ralando meus dedos, né? Porque olha aqui, eles botam no encontro, bota nós aqui, para passar frio, para pegar calor, para água gelada nos dedos, para lavar prato, né? E eles só lá no bem bom. Só lá pega o microfonezinho e fala meia dúzia de coisa. Então vai lá. Entendeu? Estão dizendo, porque aqui, se é pastor de verdade, tem que estar aqui. É ok, se não tiver mais ninguém, é isso a gente já fez. Começo, quando está começando a obra, é isso aí que foi feito. Só que chegou depois, né? Daí não viu o caminho trilhado lá atrás. Achando a criança dizendo, pai, olha aqui, agora sou eu, só eu que varro essa casa. Filho, mas quem para construir essa casa foi nós que varremos a vida para construir essa casa para ti, miséria. Tá entendendo? Isso tudo parece até cômico, né, irmão? É a coisa que tá todo dia na nossa cabeça, sentindo injustiçado, que alguém tá, olha só o que nós fizemos, olha só o que tá fazendo. Sempre assim. A justiça própria é uma praga, todo dia. E nós precisamos pegar os dardos inflamados do inimigo e decepar com a espada do Espírito. Amém? Aleluia. É Atos dos Apóstolos, a chapa esquentou, a glória desceu e o Espírito manifestou. Glória a Deus, aleluia. Mano, eu tô cheio de Deus com isso aqui. Aleluia. É revelação, é libertação de mente, de justiça própria, de a gente transformar-vos pela renovação da vossa mente, a gente perceber, né, coisa importante da vida. Então, assim, porque tem gente que sai da igreja que ninguém foi no aniversário dele, pelo amor de Deus. E toda a pregação e o ensino a pessoa não valoriza. Você está entendendo? Porque não lembraram de mim. É porque não sei das quantas. Bom, se o máximo da vida cristã é fazer o que o mundo pode fazer, não precisa ter uma comunidade. Não, porque isso até o ímpio consegue te visitar no dia do aniversário. A gente fica incomodado porque não foi, eu tava gripado, doente, tava com cachumba, sei lá, e ninguém foi me visitar. Meu Deus do céu, a nossa oração vale menos que a visita. Então o servo do centurião, Jesus disse o seguinte, olha, sabe, a fé desse cara precisa ser honrada, sabe por quê? Porque não precisou minha visita, ele creu que a minha oração chegava sem a minha visita, sem a minha presença lá. Tem gente que valoriza mais a visita do que uma oração. Não estou dizendo que a visita não seja uma manifestação de cuidado, mas se nós estivermos requerendo isso, é porque a gente não entendeu nada do poder do Espírito Santo que opera através de uma oração, através da vida de alguém. Amém? Então, quando nós orarmos, eu já fui requerido disso. Mas olha só, fiquei doente uma semana e não foi me visitar. Pois é, mas eu estava orando. Eu mandei áudio de oração, portanto, se a minha oração é menor que a minha presença lá, não estou dizendo que a minha presença não honra, mas a minha oração é uma manifestação de honra, porque a gente não é onipresente. Quer dizer, então, que se tiver 400 pessoas doentes, que tiver que visitar todo mundo, alguém vai ficar de fora. E porque ficou de fora é motivo para sentenciar. É por isso que a oração, a gente precisa discernir coisas espirituais. Irmão, quando você está orando, isso é importante. A sua fé, a nossa oração, isso é coisa importante que tem que ser dado valor. A gente vai ler aqui, a ninguém se precipitem em impor as mãos. Eu sei que a gente parece que todo mundo que vem, a gente tem que impor a mão, que tem que orar. Paulo diz para não se precipitar. Tem gente que não é nem para orar, porque nem fé suficiente para crer naquilo que a gente está crendo, a pessoa tem. A pessoa nem quer. Entendeu? Não é nem para impor as mãos. Isso é discernir o Espírito. Eu sei que parece uma ofensa, né? Fui para lá, pedi uma oração e o pastor não se importou comigo. Pois é. É o que Paulo manda fazer. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Espera aí. Então tá. Para distribuir cesta básica. Ô, pastor, tem alguma coisa para eu fazer? Sim, tem. Qual que é distribuir cesta básica? Pastor, qual é o critério? Bom, vamos lá. Olha, as coisas de Deus são assim, as coisas espirituais. O critério, irmão, vamos lá, dentre nós, assim, precisa pegar um carregamento de cesta básica e precisa distribuir.
esse tipo de coisa, quem que nós elegeríamos? Ah, o cara que chegou ontem, que tá fumando, olha, isso aí já tá convertendo. Fumava 3 carteiras, tá fumando 2. Já tá salvo, já tá bom. Entendeu? É o que tá fumando menos, é o que tá bebendo menos, é porque é coisa sem importância. Pois é, mas o critério para distribuir donativo para viúva é cheio do Espírito Santo, sabedoria, bom testemunho. Precisa de bom testemunho para entregar a cesta básica, cheio do Espírito e de sabedoria? Não precisaria, né? É porque a obra de Deus não é feita por qualificação humana. A obra de Deus não é feita por critério natural. A obra de Deus é feita por meio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e com bom testemunho. Eu sei que tem igreja que você vai, que você tá lá ainda, tá mais ou menos, mas já dá um crachá, já é par de acerto para ter a sensação que você é aprovado por Deus. Eu não estou dizendo que não dar um crachá também, isso quer dizer que a pessoa não é de Deus, não tem o Espírito. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente precisa perceber as coisas espirituais. Quando a gente achar que servir em qualquer área da vida da igreja, isso é natural, isso é menos, é porque a gente não discerniu. Limpar um vidro tem que ser espiritual. Porque se não for espiritual, a gente faz uma bagunça. Entregar uma cesta básica é espiritual. Varrer um prédio, passar um aspirador, se a gente não for espiritual para isso, para discernir o que a gente está fazendo, a gente está incomodado com quem está lá conversando enquanto a gente está passando um aspirador no prédio. Tá entendendo? Enquanto a gente está servindo os kids, a gente tá lá incomodado com quem não está. Se a gente não for espiritual. Por isso que a obra de Deus é edificada por meio de pessoas espirituais. Tem que ter Espírito Santo, Espírito de sabedoria. Então a gente sempre está sendo injustiçado. Eu estou aqui nos kids, olha o que eu estou fazendo. Eu estou aqui varrendo um carpete, mas olha só, não sei o quê. É sempre assim. Agora, é tudo igual, pastor? Não, não é tudo igual. Tem coisa que é maior responsabilidade. Mas quer dizer que a coisa mínima precisa ser espiritual. Tá entendendo? O critério mínimo é ser espiritual. Critério mínimo. Se a pessoa a gente discernir, não, irmão. A pessoa quer fazer alguma coisa, quer ajudar. Não, mas a gente já percebe que não tem, não é cheio de espírito. Não flui. É interpretação natural. Hã? Dá um crachá pra ele, coloca pra fazer pra ver uma coisa. Depois fica requerendo. Olha só o que eu fiz. Porque olha só, não sei o quê. A pessoa tá no centro. Não é cheio de espírito. Não dá pra servir. Por que nunca me chamam? Porque não dá. Primeiro porque já tá requerendo. Segundo, não tem manifestação que é cheio de espírito. Não tem sabedoria. Tá sempre reclamando, sempre murmurando. Limpou um prato, acha que é muito. Deus do céu, a gente vai se tornar escravo dessa pessoa? Deus do céu. Não, tem que ser cheio de Espírito Santo para entregar a cesta básica. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de Espírito Santo e sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que adianta? Estamos aqui, cortando lenha, fazendo docinho, preparando as coisas para o bem casado. E o pastor está lá orando, falando, fazendo live da palavra. Então temos que rasgar a Bíblia. Temos que fazer outra coisa. Tal propósito agradou a todos. Então escolheram Estevão. Olha agora os caras que eles escolhem para entregar a cesta básica. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram as mãos. Meu Deus do céu, precisa impor mão para entregar a cesta básica, irmão? Parece que não, né? Tudo é espiritual para quem é espiritual. Que até o espírito que a pessoa vai entregar a cesta básica acaba de dar uma confusão. Que se não discernir as coisas espirituais. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha agora. Estevão. Que é esse aí? Não, esse aí é o gurizinho que está servindo agora aí. Bom, converter um pouco tempo, mas é cheio do Espírito Santo. O que ele faz? Ele distribui cesta básica. Só isso? Então tá bom. Vamos ver. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo,
levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como as províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O Estevão, o guri que empilha a cadeira no prédio? É. O que dá a cesta básica lá? É. Aquele lá que de vez em quando tá varrendo as folhas lá? É. Aquele lá que de vez em quando ele tá lá no GC arrumando as coisas? É. Esse irmão aí, poderoso em Deus, é esse aí. Mas eu pensei que ele nem era só fazendo isso, eu pensei que ele nem era assim tão cheio de Deus, que nem precisava ser. Pois é, ninguém conseguia. Ele tinha uma persuasão em Cristo. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria dele. Então subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, eles agora forjaram um pecado. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas. Olha só, falsa testemunha, falsa acusação, que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Porque isso era uma blasfêmia passível de morte, ok? Nós ouvimos dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Meu Deus, irmãos. Aleluia. Esse é o gurizinho da cesta básica. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Ele respondeu. Olha Estevão agora. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia. Começa a falar lá de Abraão, falando para os judeus. O Estevão, o jovenzinho cheio do Espírito Santo. O Deus glorioso apareceu para Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E ele lhe disse: saia da tua terra, do meio do teu parentela, e vá para a terra que te mostrarei. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, os seus descendentes, possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou dessa forma: a sua descendência será estrangeira em uma terra estrangeira, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, disse Deus. E depois de tudo sairão dali e me adorarão neste lugar. Então deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e circuncidou 8 dias após o nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele e o libertou de todo o seu sofrimento, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar Jacó, o seu pai e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde ele e os nossos antepassados faleceram. Os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor em Siquém por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia sobre José, subiu ao trono do Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-o a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo,
nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses, ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e criou como o seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. 25. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, um anjo apareceu a Moisés em meio a labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, do Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Olha aqui, Moisés falou a respeito de Jesus, profetizou: Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. 38. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos antepassados. Foi ele que recebeu as palavras vivas para transmiti-las a nós. Os nossos antepassados, porém, recusaram-se a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. 41. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Deus, porém, afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ao povo de Israel. Em vez disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio para a Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança. Irmãos, um parênteses aqui. Se percebe que tudo isso aqui é uma pregação de Estevão. Ele está explicando para os judeus toda a história para chegar em Cristo e dizer que Cristo Jesus é o Messias enviado de Deus, ao qual eles estavam pregando. E esse Jesus que eles estavam anunciando estava sendo resistido pelos judeus. Então ele estava convencendo no poder do Espírito Santo que Jesus era o Filho de Deus. Ele é uma testemunha dizendo: olha, a salvação veio por meio da fé em Cristo Jesus. Era essa a pregação. Só que Estevão estava pregando para os judeus. E aí está pregando toda a história, desde Abraão. Quando você quiser explicar a história bíblica para alguém, pega isso aqui, Atos capítulo 7. Está toda a pregação aqui. Olha, Deus fez um dia aliança com Abraão. Aí Abraão teve o filho, Isaque, filho da promessa. Isaque e Jacó. Jacó, as 12 tribos. As 12 tribos se estabeleceram. Deus prometeu uma terra prometida. Eles foram para a terra prometida. Só que lá, aí eles levantaram ídolos. Aí, por conta disso, eles foram escravizados. Foram escravizados no Egito. Tá? Deus libertou eles através de Moisés. Deu a lei. Só que eles daí quebraram a lei. E aí Deus, então... guiou-os por meio dos profetas, eles não obedeceram. Aí Deus permitiu que eles fossem levados para o exílio na Babilônia. Ok. Aí depois foram libertos da Babilônia. Ok. Aí agora, depois da Babilônia, haveria a profecia, dizia que eles seriam salvos pelo Messias. É isso aqui que é a pregação do Evangelho. Se você quiser contar a história para alguém, só lê capítulo 7 de Atos. 44.
No deserto, nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. 45. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das mãos das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu o favor de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Foi Salomão, porém, que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, aleluia. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou onde eu seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Olha aqui Estevão chapando. Vocês são iguais aos seus antepassados. Estevão começa a falar agora. Ele conta toda essa história dizendo o seguinte, e eles eram obstinados ainda, duros de coração. E vocês, irmãos, vocês também são rebeldes, obstinados de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha aqui a correção, a advertência de Estevão. Você sempre resiste ao Espírito Santo. Irmão, isso aqui é um argumento fortíssimo. Gente que resiste ao Espírito Santo, obstinado de coração religioso, que não tem argumento do Espírito que é capaz de convencer a pessoa. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Ou seja, aqueles que anunciaram que Jesus viria, eles matavam. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, porque foi vocês que mataram ele. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, imagina, Estevão, jovenzinho, distribuidor de cesta básica, cheio do Espírito Santo. E o cara é bom na palavra. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, meu Deus, e viu a glória de Deus. Irmão, Moisés não viu a glória, mas Estevão viu. Essa é a graça da nova aliança. Moisés não viu o que Estevão viu. A glória, o véu foi removido. Estevão cheio do Espírito Santo pregando, confrontando os religiosos. Ele olha para o céu e vê a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Levantou os olhos e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Meu Deus do céu. Estevãozinho, irmão. Distribuidor de cesta básica. Ele varre o lugar. Ele faz lá no GC. Só ela que coloca a mesa. É só uma irmãzinha, mas ela é cheia do Espírito Santo. Isso que eu acho lindo. Sabe? Não é alguém que somente está ali, que está pregando, porque esse aqui não, é cheio do Espírito Santo, todo cheio do Espírito Santo, e todo cheio do Espírito Santo. Ele pode ser aquele que só estende a mão, só estende a mesa lá no GC, mas é poderosa em palavra no Espírito. Que Deus nos levante, homens e mulheres, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que a gente não trate as coisas que a gente faz de forma natural. É um pano que a gente está passando, é um aspirador que a gente está passando, é uma mesa que a gente está organizando, é uma xícara que a gente está lavando, que tudo que fizermos, façamos para a glória de Deus. Estevão cheio do Espírito Santo agora, ele olha para o céu, ele vê Jesus sentado à direita de Deus. Então disse, olha Estevão, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que é Paulo, o apóstolo Paulo, era Saulo, né? O nome judeu de Paulo era Saulo, porque Saulo então era um judeu, e por isso que a origem do nome Saulo vem de Saul, ok? Era um nome judaico, nome hebreu, ok? Quem que estava ali vendo Estevão ser apedrejado pelos religiosos? Saulo. Quem que estava ali consentindo na morte de Estevão? Saulo. Antes perseguidor, depois proclamador da boa notícia. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Olha só, o jovenzinho
morrendo a pedrada porque está anunciando a mensagem que confronta. Enquanto apedrejavam Estevão estava orando e a pedrada pegando, Estevão estava orando, irmãos. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Meu Deus, ele fala a mesma coisa que Jesus fala na cruz. Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere culpados deste pecado. Ele fala a mesma coisa que Jesus falou na cruz. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Tendo dito isso, morreu, adormeceu. Gente cheia de Espírito Santo dá a resposta que Jesus dá. Jesus, nós oramos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra que nos revela, que nos mostra, que nos transforma, que nos ensina, que nos corrige. Ó Deus, que tudo que fazemos, Deus, seja uma carona para alguém, seja colaborar com alguma coisa, as nossas ofertas, o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso ensino. É uma louça lavada lá no GC, é uma casa aberta para receber alguém, é uma colaboração para alguma coisa, é um doce preparado, é uma comida, é um sanduíche, tudo que façamos, Deus, façamos para a tua glória. Abre os nossos olhos para nós discernirmos, Deus, e não ficar no limite disso. Não acharmos, ó Deus, que por conta das coisas operacionais a gente não precisa ser cheio do teu Espírito. Na verdade, essa é a qualificação para fazer qualquer coisa para o Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Que abre a boca e tem virtude. Não é alguém que está no limite de colaborar com alguma coisa, de fazer alguma coisa. Mas nos leva a discernir que o centro é nós termos a palavra, a espada da nossa boca, sermos intensos em palavras, no Espírito, poderosos, impetuosos no Espírito. Cheios de ousadia, cheios de unção, cheios de graça e de verdade, como a persuasão que desfaz a serpente. Nos levante nesses dias, ó Deus, como homens e mulheres que discernem coisas espirituais. Que as coisas simples que a gente esteja fazendo, seja um cartão, seja um presente, seja um passar um pano para alguma coisa, mas que a gente perceba que tudo é para a tua glória e que tudo isso colabora com a pregação da mensagem, que é a coisa mais poderosa. Tudo isso é que nós somos cooperadores da tua obra, cooperadores da tua casa. E isso, nós fazemos coisas operacionais, isso não é o limite, isso na verdade, tem que ser um resultado de nós sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, alguém, qualquer área da vida da igreja que está servindo, sejamos cheios do Espírito Santo. Livra-nos, ó Deus, de levantarmos homens e mulheres carnais. Que o nosso critério cada vez mais seja o enchimento do Espírito Santo. Lá no encontro, ó Deus, é um prato que está sendo lavado, que as lágrimas estejam lavando aquele prato. Porque percebemos que não é no aparente visível, não é natural, tudo que fazemos para a glória do Senhor, tudo coopera. Gente, seja edificado. Lá, nós varrendo na nossa casa, depois de um GC, uma reunião, alguém está sendo edificado. Que ali a gente está varrendo, mas o Espírito está falando conosco, a gente está discernindo. E quando a gente senta para conversar com alguém, com uma irmã, com um irmão, o nosso máximo não seja uma casa varrida. Isso é importante. Mas seja a virtude transbordada. Seja a palavra que é liberada. Eu quero declarar, ó Deus, que há um fluir. O Senhor está rompendo agora, rompendo barreiras, ó Deus, que no GC ninguém consegue compartilhar porque é cheio de justiça própria. O véu foi removido. Gilgal foi deixado para trás. Nós vamos agora para o lugar que nós conhecemos a presença, é Betel.
A gente tem o que compartilhar porque é cheio do Espírito Santo. A gente não está no limite de um bolo, não menos que isso. Mas a gente não está no limite da cesta básica. A gente está na virtude da palavra liberada, da unção manifestada e da glória expressada. Nós oramos e pedimos que esse Espírito nos revista de poder e autoridade para pregar o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, querido irmão. Aleluia. 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 Poderoso. Poderoso. Estou aqui renovado no Senhor. Amém. Aleluia. Completamos capítulo 7. Não. 7 completamos. Amanhã voltamos no capítulo 8. Ok? De Atos dos Apóstolos. Amém. Graça e paz. Estava no Uber. Peraí. Fabiano estava no Uber e ele pediu para eu aumentar o volume. Aleluia. 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 Cada dia mais sou apaixonado pela palavra. Aleluia, Bruno. Glória a Deus. Nós somos o povo da palavra. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Então, boa tarde para você. Manifeste aí, Espírito Santo, a vida, a unção do Senhor, a autoridade de Deus. Sabe que tudo, prioritariamente, carrega a palavra, a vocação. Anote. Eu amo de ver gente anotando coisa no culto, no devocional, anotando coisa. É povo ávido pela palavra. Não é com a mente cheia de teologia, é com o Espírito que flui através da palavra. Amém? Glória a Deus. Uma boa tarde para você. Amanhã voltamos aqui. Lembrando você, irmão, talvez a maioria aqui já fez, né? Mas estamos bem casados, ou seus ou convidados, por favor, orientem para que façam a inscrição quanto antes, ainda hoje. Preciso fazer a inscrição para nós organizarmos sábado, então, bem casados. Tava brincando aqui, né? Você é bem casado, é um tanto de pessoas. Se fosse casado meia boca, dá muito mais gente, né? Não, mas obviamente, então, bem casados, vai ser um tempo muito precioso, né? E não um momento, né? Nós, como igreja, né? Para casais, nas virtudes do Evangelho, da palavra, um tempo da renovação da aliança, um tempo do amor em Cristo Jesus, né, das virtudes de uma relação construída à maneira de Deus. Amém? Isso é precioso. Voltamos amanhã aqui no nosso devocional Graça e Paz. Tchau, pai. Tchau, sua linda. Cadê você? Olha aí. Saudade de você, princesa. Te amo. Tchau, queridos. Boa tarde.